Mudança do sábado. Olá, meus queridos irmãos. Louvado seja o nosso Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui conectados para podermos ter mais uma vez uma lição. Antes de nós começarmos com a nossa lição ou o nosso estudo, como eu sempre tenho dito, nós não começaríamos um estudo sem antes orarmos. Vamos orar. Senhor Deus que habita nos altos céus, nós te agradecemos, nosso maravilhoso Pai, por teu amor. Agradecemos a Ti por este privilégio que o Senhor mais uma vez nos dá de estarmos em contato com a Sua Palavra, por enquanto. Por favor, Senhor Deus, oriente-nos durante o estudo e faz-nos entender qual é a Sua vontade. Esteja com os meus irmãos que estão lá do outro lado, com os seus tablets, aqueles que me veem através dos seus tablets, aqueles que me veem também através dos seus computadores, tanto como os seus telemóveis. Abençoa cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amigos, por que existem tantas igrejas que professam outra coisa além daquilo que a palavra de Deus diz? Por que hoje existem pessoas que guardam o domingo e não o sábado? Será que é errado guardar o domingo ou o sábado? Qual é a verdade? O que é que a palavra de Deus tem a nos dizer? Hoje vamos abordar desde então a respeito dessa questão. Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo, eu convido a cada um de vocês, particularmente aqueles que são novos no canal, para que se possam inscrever no meu canal, Leonardo Mascarenhas Manuel. Não só ativem também o sininho para receberem as próximas notificações e também possam colocar lá o seu like ou o seu dislike. Se gostar do estudo, coloca lá o seu like, e se não gostar do estudo, coloca lá o seu dislike. E existe um espaço também para comentários. É importante que vocês também façam os vossos comentários para ajudarem o canal a crescer. Então é importante que vocês possam fazer tudo isso. Compartilhem também os vídeos para que os outros possam ter acesso às lições que nós estamos aqui a ter. Então, quanto à questão da mudança do sábado, o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer? Será que foi Deus que autorizou que se mudasse o sábado para o domingo? Na verdade, se mudou o sábado para o domingo? O que é que a palavra de Deus tem a nos dizer? Nós sabemos muito bem que as escrituras sagradas não sancionam qualquer mudança quanto ao dia de culto, mas advertem que essa mudança advertiram que essa mudança aconteceria. Então, as escrituras sagradas não sancionam qualquer mudança quanto ao dia de culto, mas advertem que essa mudança de fato aconteceria. Então, nós vamos ler aqui na palavra de Deus se existe uma localização específica que Jesus Cristo deu quanto ao dia de culto. A Bíblia, no livro de Êxodo, como lemos na lição passada, no capítulo 20, no verso 8, 9, 10 até 11, a palavra de Deus diz o seguinte: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O livro de Êxodo diz isso. O sábado é o dia que o Senhor Deus estabeleceu como dia de adoração. Além do sábado não existe outro dia. Qualquer dia nós podemos orar ao nosso Deus, não é? Podemos orar diante do nosso Deus. Nós podemos louvar ao nosso Deus. Podemos fazer tudo, qualquer dia da semana. Mas o sábado é um dia específico que o Senhor Deus estabeleceu ou escolheu para ter esta comunhão com os seus filhos. Então, este é um pacto imutável. Deus colocou o sábado como dia de adoração, um dia que não seria mudado ou que não deveria ser mudado. É um pacto imutável, porque o livro de Salmos, por exemplo, capítulo 39, no verso 34, a Bíblia diz o seguinte: Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Deus é imutável. Quando Ele expressa ou diz alguma coisa, é porque a coisa vai acontecer do jeito que Ele disse. E Ele não muda por causa das pessoas. O que Ele diz é aquilo. Porque se Ele mudasse por causa das pessoas, eu acho que teria feito isso logo no princípio, antes de lançar ou de expulsar Lúcifer para o universo. Ele teria feito isto, teria mudado o plano dele. Mas Ele não mudou o seu plano. Prevaleceu o seu plano porque Ele é Deus. Ele disse e pronto, tem que acontecer como Ele está a dizer, porque Ele já conhece e já sabe o que é que vai acontecer. Então, existem falsos cultos de adoração que têm sido feitos para os astros, ou então aos astros, não é? Mesmo no passado, houve essa questão
falsos cultos que eram feitos, ou então falsos cultos que adoravam os astros do firmamento, pessoas, não é? Que adoravam os astros do firmamento. O livro de Deuteronômio, capítulo 17, no verso 3, a palavra de Deus diz o seguinte: que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Deus não ordena a qualquer pessoa a adorar qualquer astro, a adorar qualquer coisa do firmamento, ou então que exista no universo. Deus reprova quem faz tais práticas, aqueles que adoram aos astros. Então, a herança de um dia de culto, nós a encontramos lá na Bíblia. O dia de culto que o Senhor Deus orienta é o sábado. Mas o que dizer do domingo? Não é? Existem algumas evidências, por exemplo, se formos a ler, não é? O Webster's Dictionary, da edição de 1973, diz que Sunday, domingo em inglês, é assim chamado, visto que nos tempos antigos esse dia era dedicado como dia de culto ao sol. Deus detesta categoricamente a adoração aos astros. E no passado havia homens que adoravam esses astros. E o próprio domingo, significa dia do sol, dia de adoração ao sol. E isto veio desde os tempos passados, onde as pessoas cultas faziam isto, adoravam os astros. Mas o que é que nós encontramos na palavra de Deus a respeito disso? Deus não nos orienta a adorarmos o sol, não nos orienta a adorarmos qualquer outra coisa. Deus nos orienta a guardarmos o sábado. Algumas pessoas dizem não, o apóstolo Paulo foi quem mudou o sábado. Não é verdade. Porque o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a Bíblia diz o seguinte: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto a judeus como a gregos. Paulo fazia o seu trabalho missionário normalmente em cada sábado, em todos os sábados ele fazia este trabalho. Paulo, nós vemos através deste texto, existem muitos outros. Mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no capítulo 13, nós encontramos várias evidências a respeito da guarda do sábado. Então, até a sua morte, Paulo sempre guardou o sábado. Paulo sempre foi visto pregando e prestando os seus cultos a Deus aos sábados. Deus avisou que essa mudança iria acontecer. Haveria homens que tentariam mudar a lei de Deus, porque o livro de Daniel, capítulo 7, no verso 25, a palavra de Deus diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Nós estamos a ver que a palavra de Deus fala que, na verdade, nos últimos tempos, isto teria, ou então, ao longo da história, isso teria sido visto acontecer, ou então aconteceria a mudança da lei e do tempo. A lei é a palavra de Deus e o tempo é o próprio sábado. Se formos a ler a palavra de Deus, toda a lei, perceberão que o Senhor Deus faz a menção de 10 mandamentos. Mas se pegarmos outras fontes, além da palavra de Deus, além da Bíblia, nós encontraremos outra coisa além daquilo que a Bíblia está a dizer. Mas como é que esta mudança aconteceu? Esta mudança de dia de culto aconteceu. Como é que aconteceu? Sixtus, Papa da Igreja de Roma, em Roma, instituiu uma popular celebração exaltando a ressurreição de Cristo. Foi Sextus que começou com esta prática de adorar no primeiro dia de semana por ocasião da ressurreição de Jesus Cristo. No começo, esta celebração era anual, mas mais tarde se tornou semanal. Fazia-se anualmente, mas mais tarde se tornou semanal. Por volta de 150 a.C., não é? Justin Martin escreveu: e no dia chamado domingo, todo aquele que vive em nossas cidades ou no campo, reúnam-se em um lugar. O domingo é o dia quando realizaremos nossas assembleias comuns,
porque é o primeiro dia da semana na qual Deus fez o mundo. E Jesus Cristo, nosso Salvador, no mesmo dia ressuscitou dos mortos. Our Firm Foundation, na página 649. Eles dizem que deveriam todas as pessoas observar o domingo, porque neste dia o que aconteceu? Deus descansou e nós temos que realizar as nossas tarefas. Não só este dia foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou. Se nós formos a continuar, o Papa Vítor excomungou todo aquele que não seguisse o plano de celebração à festa da ressurreição. Em 450 a.C., aliás, depois de Cristo, antes de Cristo, Sócrates escreveu: pois, embora a maioria de todas as igrejas no mundo celebrem os mistérios sagrados no sábado, a cada semana os cristãos de Alexandria e de Roma, devido a algumas tradições antigas, deixaram de fazer. Ele está a dizer o que aqui? Está a dizer que as pessoas deixaram de observar observar o sábado por causa dessas práticas que já eram perpetuadas pelos cristãos em Roma, não é? Pelos cristãos em Roma. Então, eles observavam isto como tradição, não como princípio que o Senhor Deus deu. No concílio, por exemplo, de Laodiceia, em 321 d.C., a igreja decretou a transferência da solenidade do sábado para o domingo. A igreja foi que decretou, não Deus. No dia venerável do sol, que os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousem e fechem todas as suas oficinas. Nós encontramos isso em Philip Scaff, History of the Christian Church, volume 3, na página 1902. Nós encontramos esta informação, não é? Isto foi o que aconteceu no concílio de Laodiceia. Então, a igreja reconhece a mudança que fez. A igreja católica romana, neste caso. Porque ela é que foi a promotora. Se nós formos a ler no livro The Catholic World, volume 58, número 338, na página 809, aí diz: a igreja tomou o domingo pagão e o tornou no domingo. A igreja tomou o domingo pagão e o tornou no domingo cristão. E assim o domingo pagão, dedicado a Balder, tornou-se no domingo cristão consagrado a Jesus. Então, a Igreja Católica Romana, ela reconhece esta mudança que eles fizeram. E eles ainda continuam a dizer assim: a Igreja reconhece ter feito uma mudança contrária à vontade dos apóstolos. Eles sabem, eles são os que mudaram estas práticas de cultuar a Deus no sábado para o domingo. Porque o festival do domingo, como outros festivais, sempre foi uma ordenança humana. E não havia a menor intenção dos apóstolos em estabelecer um mandamento devido a esse respeito. Longe deles e da igreja, apóstolos primitivos transferir as leis do sábado para o domingo. The History of Christianity, Religion and Church, na página 186. Então a Igreja Católica reconhece esta mudança que fez. Então quem mudou o sétimo dia do sábado para o domingo? Quem foi que mudou? A igreja, após mudar o dia de repouso do sábado judeu, ou o sétimo dia da semana, para o primeiro, fez com que o terceiro mandamento se referisse ao domingo como o dia a ser santificado, como o dia do Senhor. Catholic Encyclic, volume 4, página 153. Então, a igreja reconhece que foi ela que fez esta mudança, mas nós podemos ainda progredir. Em a Doctrinal Catecismo, na página 74, o padre Stephen Kina responde a seguinte pergunta: tendes qualquer outra maneira de provar que a igreja tem poder para instituir festividades de guarda? Foi a pergunta que ele recebeu. Ele respondeu o seguinte: se a igreja não tivesse tal poder, não teria podido fazer aquilo com que estão de acordo todos os modernos religionistas. Não teria podido substituir a observância do sábado, o sétimo dia da semana, pelo domingo, o primeiro dia da semana, mudança para a qual não existe nenhuma autoridade escriturística. Eles reconhecem que esta mudança que eles fizeram
este domingo que eles professam não tem base bíblica. Podem mesmo hoje procurar em toda a Bíblia, não de encontrar nenhuma evidência que prove a mudança do sábado para o domingo. Não existe. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a palavra de Deus, ou então Deus, quando diz alguma coisa, deve acontecer do jeito que está. Não é? Monsenhor Segur declarou em seu livro: foi a Igreja Católica que transferiu esse repouso para o domingo, em lembrança da ressurreição de nosso Salvador. Portanto, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que eles tributem a despeito de si mesmos à autoridade da Igreja Católica. Perceberam, queridos irmãos? Não é? Isto podemos encontrar no Plain Talk About Protestantism Today, página 225. A Igreja Católica reconhece tal mudança. Então, o Monsenhor Segur, ele diz que a Igreja Católica reconhece. Isto não tem base bíblica e eles reconhecem que fizeram isto porque queriam mesmo ser tributado a algum culto. O padre Enright afirmou ao The American Sensational de Nova York, dizendo o seguinte: a Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado. Lembra-te de guardar o sábado, o santo dia do Senhor. A Igreja Católica diz, não. Por meu divino poder aboli o sábado e ordenei santificar o primeiro dia de semana. E agora o mundo inteiro, civilizado, se curva em reverência e observância à ordem da Santa Igreja Católica. A Igreja Católica foi a que mudou, tendo os seus promotores, claro. Ela é que está por frente de tudo isso. Em Catholic Mirror, órgão oficial do Cardeal Gibbons, de 23 de setembro de 1893, é declarado: a Igreja Católica mudou a santificação do sábado para o domingo. Pode-se ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não se poderá encontrar uma única linha autorizando a santificação do domingo. Eles reconhecem que não existe nenhuma parte na Bíblia que autoriza a santificação de domingo. Então, o sétimo dia é o sábado do Senhor Deus. O sábado é o sétimo dia que a Bíblia nos diz. Então, por que as pessoas observam o domingo, além do sábado? As pessoas observam o domingo ao invés do sábado, porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Muitas pessoas guardam o domingo sem saber. Algumas pessoas são inocentes que se encontram ali. Talvez eu esteja a falar com alguém que já tem passado numa igreja dominical, guarda o domingo há muito tempo. Sinceramente, esta é a sua oportunidade de você tomar uma decisão, tomar partido com Cristo. Este é o momento de você tomar a decisão com Cristo. Esta verdade já foi revelada e mostrada a ti. Então, a mudança do dia de guarda fez parte de um programa de sabotagem de Satanás. Satanás, ele estabelece o domingo porque ele quer ser adorado. É por isso que ele estabelece o domingo. O sétimo dia é o sinal da autoridade de Cristo. O primeiro dia da semana é o sinal de poder e de autoridade de Satanás. Muitos, sem saber, aceitam esta contrafação. Nós temos visto igrejas lotadas que guardam o domingo. Muitos aceitam esta mentira. Então, esta deve ser a sua oportunidade para você despertar e buscar guardar o sábado, como a Bíblia diz. O domingo não está na Bíblia. E a Bíblia diz que todo aquele que diz que conhece Jesus deve andar como ele andou. Jesus guardava o sábado. É importante que você também guarde o sábado. Então, existe uma certa responsabilidade para quem conhece a verdade e não a pratica. Jesus disse no livro de João, capítulo 9, no verso 8. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Porque agora dizeis, nós vemos, então subsiste o vosso pecado. As pessoas dizem que conhecem a verdade. O domingo é o dia de guarda. Mas isto não é verdade, não está na Bíblia. Então, a maior responsabilidade da verdade que as pessoas deveriam estar a conhecer e que estão a transgredir é individual. Eu guardava o domingo, mas quando tive a mensagem do sábado, eu passei a guardar o sábado segundo orienta a lei de Deus. Como diz a lei de Deus, não porque a lei vai me salvar. Quem me salva é Jesus. Não é o sábado que me salva. Mas o sábado é guardado por aquele que já está salvo. O sábado é o dia de adoração, o dia de descanso. Para mim, para minha alma, neste caso, eu. Alma sou eu.
senão poderão me entender mal. Alma é pessoa, sou eu. Então, o livro de Tiago, capítulo 4, no verso 17, diz o seguinte: aquele que sabe deve fazer o bem aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, aquele que deve fazer o bem e não faz o bem, esse estará a pecar. Se hoje você está a ouvir esta mensagem de que deve guardar o sábado e depois não guardar, a responsabilidade e a culpa não será minha, a culpa será sua. A culpa não será de Cristo, porque ele já terá mandado o seu servo para te informar e advertir. A culpa será totalmente sua. Talvez você precise de mais tempo para poder ainda pensar. Já não existe tempo, meu querido irmão. Lembre-se que estamos a viver nos últimos momentos da história desta humanidade. É importante que tomes decisão com Cristo. Cristo não tem nada a ver com o tempo de ignorância. Você não sabia, tudo bem. Mas quando você passar a saber, é que você já está a saber, e depois não fazer aquilo que Cristo está a te orientar, você torna-se culpado da verdade que você já conhece. Mas há uma coisa muito importante. Jesus Cristo não obriga a ninguém. Se tu quiseres não seguir esta verdade, tudo bem. Mas se achares importante seguir, siga. Porque esta é a vontade de Deus. Então, um dos seus mandamentos é: lembra-te do dia de sábado. Este é o mandamento que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu como princípio. Jesus Cristo nos ensinou a não seguir tradições humanas, porque o livro de Mateus, capítulo 7, no verso 7 até 9, a Bíblia diz o seguinte: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Muitas pessoas estão agarradas a esta tradição da Igreja Católica Romana, a tradição de observar o domingo. Queridos, vão me desculpar por eu ser tão direto. Eu sou muito jovem e não consigo dar muitas curvas. Eu gosto de ir diretamente porque eu tenho este senso de urgência. Já não existe tempo para podermos continuar neste mundo. Já não existe tempo para podermos divagar em muitos assuntos. O tempo é este, claro. É importante divagar para que as pessoas compreendam. Mas cada estudo que vai passar aqui eu sei e vocês vão entender ainda mais. Então, as pessoas hoje se encontram imersas nas tradições humanas. E Jesus Cristo adverte-nos a respeito dessas tradições. Então é importante que nós possamos deixar de seguir essas tradições que são preceitos dos homens. Então, tentando enganar a Deus. Eles tentam fazer isto tentando enganar a Deus. Mas não estão a fazer nada, porque Deus é Deus. Deus foi quem estabeleceu o seu princípio de guardar o sábado e não o domingo. O livro de Mateus capítulo 7, no verso 7 até 9, a Bíblia continua dizendo assim: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às vossas ou às suas tradições. Os homens tentam colocar os mandamentos de Deus de lado e seguir as suas tradições. Queridos irmãos, já não existe tempo. É importante que cada um de vocês volte para aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que temos que guardar o sábado. E é este dia que temos que guardar. Eu fico feliz porque também Deus lembra a todos nós, não é? Ele diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus não tem nada a ver com quem passou por muito tempo de ignorância. Jesus Cristo está a chamar a você, meu querido irmão, a sair de lá agora para poder observar as orientações de Deus. A Igreja Católica Romana afirma ter sido ela que mudou ou então transferiu o sábado para o domingo. E nem conseguiu fazer isso, porque o sábado ainda prevalece. Porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o seguinte: todas as coisas podem passar, mas a minha palavra em nenhum dia ela vai passar. O livro de Isaías diz isto. Todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Então a observância do domingo está estabelecida apenas na tradição humana. Não tem na Bíblia. Não foi Deus quem disse para as pessoas poderem guardar o domingo. Deus orienta a todos nós seguirmos ou guardarmos o sábado. Será que estamos a seguir a Jesus ou ao seu inimigo? Quando acontece isso, quando as pessoas deixam de guardar o sábado e passam a guardar o dia contrário, será que estamos a seguir a Jesus ou ao inimigo? Qual é a sua resposta a respeito disso? A Bíblia diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu poderia até acrescentar com alguns textos, não é? O livro de Mateus mesmo, capítulo 7, no verso 13. Jesus Cristo orienta todos os seus filhos a passarem pela porta estreita. Porta estreita é porta apertada, que não são tantos que a encontram. Mas porta larga é aquela que conduz para a perdição. Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz para a perdição.
eu farei uma pergunta a você. Entre o sábado e o domingo, qual desses 2 dias vai-se mais à igreja? Claramente que a sua resposta será domingo. Mas Jesus Cristo não nos diz para guardar o domingo. O domingo está fora daquilo que a Bíblia diz. O domingo é tradição humana. A Bíblia diz guardar o sábado. E vede só qual é o número de pessoas que guardam o sábado. E você pode fazer uma próxima pergunta. Então, será que Deus vai deixar que toda essa gente que guarda o domingo esteja perdida? Querido amigo, presta muita atenção na resposta que te vou dar. O livro de João, capítulo 10. O livro de João, capítulo 10, a partir do verso 16. O verso 16 diz o seguinte. Eu gosto muito desse texto, porque eu também me identifico e me identifiquei com este texto. Jesus primeiro diz o seguinte. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. No verso 9. No verso 11, a Bíblia diz, eu sou, capítulo 10, não é? João capítulo 10, no verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. No verso 14 diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus conhece as suas ovelhas, e ele também é conhecido das suas ovelhas. As suas ovelhas são aquelas que seguem os seus passos. As suas ovelhas são aquelas que fazem a sua vontade. Continuando no verso 16, diz assim, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor somente, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, ou eu conheço-as e elas me seguem. Se você é servo de Deus, se você é cristão, é verdadeiro servo de Deus, você vai seguir os passos do seu mestre, Jesus Cristo. Vai seguir os passos de Jesus Cristo, passará a observar o sábado, como a palavra de Deus diz. Então, por que guardar o domingo além do sábado? Hoje você não está mais em treva. Hoje você está a ouvir esta mensagem de que precisa de guardar o sábado além do domingo. Vêm leis que serão instauradas a nível do mundo que vão contra a lei de Deus. É importante que você possa se posicionar com Deus. É importante que você possa tomar partido com o Senhor Jesus Cristo. Jesus quer que você se salve. Quer que você tenha parte no reino dos céus. Ele quer que você guarde também o sábado na Nova Jerusalém. Esta mudança que a história nos conta que aconteceu, ela de voltar a acontecer. E brevemente nós veremos isto a acontecer. De acordo com o livro de Hebreus, capítulo 5, no verso 4, a Bíblia diz que Jesus Cristo restaurará, então, aos que responderem sim aos seus convites. Jesus Cristo vai restaurar a todos aqueles que responderem sim aos seus convites. A Bíblia diz o seguinte no livro de Hebreus, capítulo 5, no verso 9. Eu vou tomar aqui a leitura. Vou primeiro ler o livro de Hebreus, capítulo 4. Capítulo 4, a partir do verso 9, diz, portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Todo aquele que guarda um dia contrário ao que o Senhor Deus orientou, este está a entrar no exemplo de desobediência. Porque no passado houve homens que desobedeceram à lei de Deus. E será que este é o seu? Ou então, você precisa de se identificar com aqueles que são desobedientes à lei de Deus? Jesus quer restaurar a sua vida. Vou ler aqui o capítulo 5, no verso 9. A Bíblia diz o seguinte. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Todo aquele que obedece a Deus será salvo. Nós temos a obediência como símbolo da salvação. Nós não obedecemos para sermos salvos. Nós obedecemos porque já estamos salvos. Nós não guardamos o sábado para sermos salvos, porque o sábado nenhum dia vai nos salvar. Mas guardamos o sábado porque já estamos salvos. Salvos por aquele que guardou também este sábado. Este é o meu convite, meu caro amigo. Agora você já tem esta informação. Quem mudou o sábado, meu querido amigo, foi Constantino Domingo. Este foi o homem que transferiu o sábado para o domingo. Ele nem conseguiu fazer isso porque até hoje existem judeus guardam sábado, adventistas do sétimo dia guardam sábado, e é importante que prestemos atenção para isto. É importante que voltemos o nosso olhar totalmente para aquilo que a palavra de Deus diz. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureceis os vossos corações. É importante tomar parte com Cristo. Este é o fim da nossa lição. Se essa é a sua vontade, participar, guardar o sábado de Deus, incline o seu rosto e ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela lição.
Eis aqui os seus servos que decidiram guardar o sábado e deixarem de seguir o domingo, que é o dia que foi estabelecido pelo inimigo. Deus, existem muitos que guardam o domingo hoje. Será que o Senhor vai deixar essas pessoas perdidas? Eu fiquei feliz por ler o texto que dizia: o Senhor Deus tem outras ovelhas que estão lá, que não estão aqui neste aprisco. Aqueles que ainda não guardam o sábado, o Senhor vai chamar todos eles através da sua palavra que possam começar a guardar o sábado. Deus tenha misericórdia de nós e esteja com os meus irmãos ali, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Até a próxima.